Deus sabe perfeitamente o que faz. Deus sabe perfeitamente o que faz. O meu olhar, ele pode alcançar a linha do horizonte somente. Mas Deus sabe o que está além do horizonte. Ou seja, Deus está um passo além da minha limitada visão de mundo. Deus está um passo além. E eu gostaria de trabalhar essa temática lendo o seguinte texto aqui com você, ok? Tá aqui, ó. Filipenses capítulo 2, tá aqui, ó, capítulo 2 de Filipenses e o versículo de número 12 e o 13, ok? Diz assim, ó, o texto: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais, agora na minha ausência, assim operai a vossa salvação com temor e tremor. Por que, Paulo? Por que tu estás dizendo isso, Paulo? Porque Deus é quem opera em vós o querer, como efetuar. Vou repetir. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem opera em nós o seu querer. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, como está lá em Romanos 12. E muitas vezes a gente não consegue entender esses projetos de Deus. Não é isso? Não conseguimos entender os projetos de Deus. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E aqui no texto que a gente acabou de ler, Paulo diz assim, olha, desenvolvam a vossa salvação. Mas se lembrem que é Deus que opera em vós, é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto efetuar, segundo o beneplácito da sua boa vontade. É Deus quem opera. Muitas vezes a gente ora pedindo, e não é pecado pedir não, irmão. Não é pecado pedir. O problema, às vezes, é que as nossas petições muitas vezes não se harmonizam com os propósitos de Deus. O beneplácito da sua vontade não se harmoniza. Porque às vezes a gente quer coisas que não estão de acordo com os projetos que Deus projetou para a minha e para a sua vida. Aí se choca, não se cumpre. Porque Deus sabe que se Ele der muitas vezes aquilo que eu estou pedindo, você está pedindo, vamos nos afastar dele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E muitas vezes a gente ouve um sonoro não nas nossas orações por conta disso. Porque não estamos sabendo orar, não estamos sabendo pedir. As nossas orações e as nossas petições muitas vezes são egoístas. Pensamos apenas no nosso umbigo, em nós mesmos, e não naquilo que em Deus é o melhor para mim e para você. Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes, o sonoro não de Deus hoje é um livramento para que você não se perca nas suas próprias escolhas. Louvado seja o seu santo nome. Vê não a escolha do filho pródigo, irmão. Ele escolheu aquilo. Ele escolheu para si aquela vida. Se precipitou ou não, o resultado é a consequência daquilo que ele escolheu. Tinha nada que aquele moço pedir a parte da sua herança. Tinha nada que aquele moço sair de casa ainda jovem. Tinha nada que aquele moço confrontar o seu pai. Tinha nada, irmão. Mas o jovem estava pensando apenas em si.
É o egoísmo de muita gente dentro da casa de Deus que só pensa em si, no próprio umbigo. Pai, dá minha parte da minha herança. E o pai ainda vivo. Quem sabe o pai questionou o próprio filho e disse assim: mas filho, eu ainda estou vivo, como é que você me faz um pedido desse? Eu ainda estou vivo, filho. Você me faz um pedido como se eu já tivesse morrido, porque a herança só pode ser repartida quando eu morrer. Aí você vem e me pede isso aí, a parte da sua herança, eu ainda vivo. Você está desejando que eu morra, é? Isso são palavras minhas. Eu apenas estou ilustrando, enriquecendo a narrativa, ok? Se fosse eu diria isso pro meu filho. Eu digo: mas filho, tu tá querendo que eu morra, é? A herança só pode ser dividida se eu morrer, filho. Mas veja que muitas vezes escolhas precipitadas, escolhas insensatas cegam. Deixa a pessoa cega, ela não raciocina de imediato. Não raciocina. E nessa narrativa, o jovem só começou a raciocinar logicamente depois de ter sofrido a reboldosa, o revés. Depois dele ter perdido tudo, aí a Bíblia diz, e caindo em si, aí ele raciocinou, irmão. Depois que o mundo desabou em cima das suas próprias escolhas, aí é que ele vem raciocinar: rapaz, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, né? Não é assim? Depois que o mundo desaba, é que vem usar a lógica, usar a cabeça, pensar, raciocinar. Depois que o mundo desaba, é que vem, né? O mundo desabou, irmão. Tudo acabou. A herança, o dinheiro, os amigos se foram. Aí agora vem raciocinar: esse rapaz, o que foi que eu fiz? Se eu estivesse na casa do meu pai, eu não estaria assim. Olha ali, aqueles dali são os vendedores do meu pai. Eles estão vivendo melhor do que eu. Olha para ali. Aí agora vem raciocinar. Mas graças a Deus que ainda teve tempo de colocar o juízo no lugar. Porque tem gente que não tem nem esta oportunidade, irmão. Deus, através da sua palavra, está falando para alguém na live de hoje, nesta simples devocional. Ainda bem que tem tempo de colocar a mente para pensar, filho, porque tem gente que nem tem. Devido às escolhas que faz, não sobra nem tempo de raciocinar. Dali mesmo parte para a eternidade. Tá entendendo? Glória a Deus! O jovem tem Pai do céu, na sua eterna sabedoria, vontade e querer, deu esse espaço de tempo para ele cair em si. Ele viu o mal que ele mesmo produziu de acordo com as suas próprias escolhas. Oh, aleluia! Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí? Somos o resultado das nossas próprias escolhas. E eu costumo dizer assim: olha, pensa 2 vezes naquilo que tu vai escolher hoje. Pensa, irmão. Pensa 2 vezes naquilo que você vai escolher hoje, para que não aconteça de escolhendo errado aqui, lá na frente,
você se tornar escravo daquilo que você escolheu no passado. E o passado vai estar sempre apontando para você, assim, dizendo assim, ó, é escolha sua. Foi você que escolheu isso. Aleluia, 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 aleluia. Foi você que escolheu isso. Foi você que escolheu isso. E aquele jovem caindo em si, o que é que ele fez? Ele decidiu, por vontade própria, consertar a besteira que fez. Consertar a besteira que fez. Graças a Deus que o jovem, depois de apanhar muito, sofrer necessidade, padecer necessidade, ele escolheu mudar de vida, posição e situação. E o que é que ele fez? Ele disse assim, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, pequei. Olha a mensagem de arrependimento daquele jovem, irmão. Mas, Pedrosa, tu não está falando sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sim. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifesta nisso aí. Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus também se manifesta na sua vontade permissiva. Quer se acabar? Quer se acabar? Vá. Eu permito que você vá. Quer se acabar? Eu tô falando aqui, olha, cuidado, você vai se acabar. Você quer se acabar? Então vá. Aí Deus permite que você vá. Vá. Você está escolhendo esse caminho, não está querendo confiar em mim, nas minhas provisões, na minha boa, perfeita e agradável vontade. Quer confiar na sua? Vá. Aí acaba se estrepando, irmão. Porque sem Deus, como disse Pedro para Jesus, meu Senhor, para onde iremos nós se tu tens palavra de vida eterna? Jesus disse, olha, sem mim nada podereis fazer. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus muitas vezes se choca com a nossa vontade. Não é isso? Para mostrar que, filho, você está vendo aqui agora. Olha, você está vendo aqui agora as vantagens, né? Você está vendo as vantagens. Você está vendo o caminho para você. Aparentemente parece ser bom, parece ser belo. Mas eu estou vendo lá na frente. Eu estou vendo lá na frente. E eu estou lhe avisando aqui agora para que você não se acabe. Glória a Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O beneplácito da sua vontade. O querer de Deus. Se manifesta na nossa vida para nos abençoar. Nos condicionar, meu Deus do céu, a estarmos vivendo de graça em graça até a volta de Jesus Cristo. Mas tem gente que não quer, não se satisfaz somente com isso. Ele não se satisfaz somente com isso. Aí quer fazer por conta própria. E às vezes escolhe coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Vai se acabar. Vai por mim. O filho pródigo teve oportunidade de pensar, cair em si,
reconhecer que errou e voltar. Tem gente que não tem essa oportunidade não, irmão. Tem gente que não tem essa oportunidade. Tem gente que escolhe errado, se acaba lá na frente e dali mesmo vai para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que cada um aqui possa refletir. A Lu tá colocando um texto aqui, Provérbios 14:12. Há caminhos que parecem certo aos homens, mas no final conduz à morte, à perdição. Às vezes o caminho é belo, é bonito, né? Aparentemente eu disse no começo da live, menino, Deus, ele vê além. Tu só vê a linha do horizonte. Deus vê além. Tua visão é muito limitada, crente. Tua visão é muito limitada. Para Samuel, Deus disse assim, ó, Samuel, não atentes para a sua aparência e para a sua formosura, Samuel. Eu vejo diferente. Tu vê por fora, eu vejo por dentro, Samuel. Deus vê além. E se nesta tarde a voz de Deus, a palavra de Deus, está fazendo com que você pare. Olhe, se ela está fazendo você parar para refletir, analisar, saiba que o melhor Pai do céu tem para a sua vida. Tem, ele tem. Se ele está mandando você parar, aí, olha, dá uma paradinha. Para, eu tenho o melhor. Porque Deus vê além. Você crê nisso? Ao vivo ou no gravado, Deus o sabe, mas a palavra de Deus é essa. Desenvolvam a vossa salvação, Filipenses 2. Desenvolvam a vossa salvação, mas lembrem-se, é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo o beneplácito da sua boa vontade. É Deus quem opera. É Deus quem opera. É Deus quem opera. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, ouça a voz de Deus nessa tarde, através do Pedrosa, pela palavra, falando para o seu coração, dizendo para você, reflita. Deus está te dando tempo para refletir. Para por um momento, faz aquela reflexão, irmã, aquela reflexão, irmão. Deus está te dando novas chances, novas oportunidades estão surgindo. Que você está escolhendo, projetando, planejando, tem que se harmonizar com a perfeita, agradável, boa vontade de Deus. Jesus fez isso. E olha que Jesus fez sabendo a vontade de Deus. Ele não poderia, aliás, ele não deveria nem questionar, poderia, no sentido de não deveria nem questionar pelo fato dele saber. Literalmente, Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Mas naquela oração no Getsêmani, Jesus orou ao Pai e disse, Pai,
se possível for, passa este cálice sem que eu beba, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Não se faça a minha, mas a tua vontade. Glória a Deus. A gente às vezes pede, né? E muitas vezes a gente pede coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Paulo pediu para se desviar dele aquele mensageiro de Satanás que vez por vez estava ali esbofeteando. E 3 vezes Paulo pediu para que esse mensageiro saísse. Deus disse: não, não é por minha conta. A gente encontra esses detalhes na narrativa. Não é isso? Na narrativa. E a narrativa de 1 Coríntios, a narrativa lá, a gente percebe que o texto aponta para essa direção. A 1 Coríntios não, né? É Romanos, né? A gente vê que há Não, 1 Coríntios 8, quando Paulo está falando sobre a revelação. Aí o que acontece? A gente vê algo na narrativa que nos leva a crer que Deus disse não a Paulo. Porque Paulo ora 3 vezes para que Deus desviasse aquele mensageiro de Satanás, aquele espinho na carne. E a gente vê Deus respondendo a Paulo assim, ó, diferente. A gente vê Deus respondendo diferente daquilo que Paulo está pedindo. Deus responde assim, ó: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pronto, foi isso que Deus já falou. Diferente, muito diferente daquilo que Paulo estava propondo, pedindo. Às vezes a resposta de Deus nos choca, né? Nos choca, não é isso? Às vezes as respostas de Deus nos chocam, nos deixa assim. Porque a gente projeta algo que muitas vezes não está de acordo com o propósito de Deus. Não é? Mas aceita de bom grado essa palavra da parte de Deus para a tua vida, direcionada para a tua vida. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai fazer você vencer. Vencer os desafios, os obstáculos da vida, os próprios inimigos. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus fará. E se a mensagem hoje está confrontando você, não está de acordo com aquilo que você planejava, é Deus te dando um tempo para você refletir. Reflita aí. O que você está pedindo? O que você está projetando se harmoniza com a vontade de Deus? Na sua oração, existe espaço para essa frase: não se faça a minha, mas a tua vontade? Ou, na sua oração, lá no finalzinho, você tem coragem de dizer assim: mas, contudo, Deus, não se faça a minha, mas a tua vontade, pois a tua vontade prevalece e ela é o melhor para a minha vida. Pronto. Você pede. Pode pedir, irmão. Pedir, dá-se-vos-á. Aquele que busca, acha, né? O que procura, acha, o que bate, se abre, e o que pede, recebe.
Mas tem que saber pedir. E tem que saber pedir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus em Cristo aplique essa palavra no seu coração. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus prevalece sempre. Não faça como o filho pródigo, que sofreu as consequências das escolhas que ele escolheu, preferindo sair de casa antecipadamente, visando apenas o seu umbigo. São aquelas escolhas egoístas, egocêntricas e coisas dessa natureza. Mas ele teve tempo de refletir, pensar, cair em si, se arrepender e voltar. Glória a Deus. E aí eu trago novamente para a mensagem. Talvez Deus, através dessa palavra, está fazendo você cair em si, pensar, se arrepender e voltar. É o time de Deus para você refletir. Que nem o filho pródigo. E aproveite esta oportunidade de reconciliação. Por quê? Porque você escolheu fazer por vontade própria, não confiando na vontade de Deus. É por isso que está pagando o preço hoje. Mas volta com muita pressa. Deus está te dando esta oportunidade, este time, este tempo de reflexão. Tem gente que não tem este time não, viu? E por provisão e providência de Deus, você encontrou esta mensagem, esta live hoje. Né? Deus, por sua vez, trouxe você até aqui para você ouvir esta mensagem. Aproveite o tempo, porque tem gente que não tem mais esta oportunidade. E onde está, já partiu para a eternidade. E sabe por quê isso está acontecendo? É a prova evidente que Pai do céu te ama. Pai do céu te ama. Em nome de Jesus, receba essa mensagem para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus.